Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Podem sentar no nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus, amém. Nós estamos aqui no culto da prosperidade hoje, e esse é o alvo da nossa oração. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar todos, amém? No nome de Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Encontraram? Então nós vamos meditar. Irmãos, qual é a mensagem de hoje, pessoal? Nós temos que olhar com os olhos da fé para qualquer situação na nossa vida. Eu quero falar sobre esse assunto, amém? Porque muitas pessoas, irmãos, elas são derrotadas quando elas assimilam aquilo que os olhos naturais estão vendo. E geralmente o ser humano aprendeu na vida a se condicionar por aquilo que está acontecendo ao seu redor. Se tudo está dando certo, ele se sente em paz, ele se alegra e até trata os outros bem. Mas se as coisas ao redor não estão indo como a pessoa espera, ela perde a paz, ela se abate e até mesmo trata as pessoas ao redor mal. E isso é um ser humano normal que não vive uma vida com Deus. Porque quando uma pessoa vive uma vida com Deus, a atitude dela, o agir dela, o proceder dela diante das circunstâncias vai se basear, irmãos, no que Deus é e no que Ele fala na sua palavra, amém? E é ali que nós temos que nos condicionar, a capacidade de Deus e a promessa dEle na sua palavra, amém? Nós vamos começar aqui em 2 Coríntios 5, versículo 7, onde diz assim: porque andamos pelo quê? Por fé e não por vista. Na tradução atualizada diz: andamos por fé e não pelo que vemos. Alguém a sua Bíblia diz assim? De alguns. Olhe bem, andar, irmãos, é uma progressão, é uma ação indo adiante. Irmãos, o passado nós não mudamos. Quem concorda? O passado nós não mudamos, irmãos. Mas nós podemos, mudar o nosso presente e por causa disso também o que é? O nosso futuro. Amém? Só que para nós mudarmos a circunstância do presente, e aqui está por vir, pessoal, nós temos que andar, ou seja, ter a nossa atitude baseada no que é? Na fé. Paulo, escrevendo uma carta, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve aos cristãos que estão na cidade de Corinto. E o que ele diz para esses cristãos? Andamos por fé e não pelo o que vemos. Paulo está dizendo, irmãos, que a nossa atitude na vida não se baseia por aquilo que estamos vendo com os nossos olhos naturais, mas por aquilo que cremos. Se uma pessoa diante das situações, ela só fala do problema, fala da dificuldade, o assunto dela está difícil, a coisa não está fácil, está complicando, olha o jeito que está o Brasil, olha a crise, as portas estão fechando, não sei se esse mês que vem vou estar empregado, está cada vez pior. Se essa pessoa ela só fala dessas coisas, é porque ela simplesmente se condicionou a essas coisas. E o agir dela está baseado nessas coisas. E eu pergunto, em que ela vai progredir na vida? Em nada. As pessoas que estão, irmãos, tomando a decisão de andar com Deus, elas têm que entender uma coisa: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu sou de Deus, a minha atitude tem que ser uma atitude que se baseia na fé, na capacidade de Deus e na sua promessa. Amém? Eu quero mostrar para vocês vários textos da Bíblia, dando exemplos de pessoas que se basearam pelo que viram e pessoas que se basearam na fé e o resultado que elas tiveram.
Nós vamos começar por Números capítulo 13, quarto livro da Bíblia, Números capítulo 13. Os irmãos acharam? Muito bem. Irmãos, olhe bem. Deus, irmãos, com mão forte, com mão poderosa, tirou quase 3 milhões de pessoas de uma escravidão que já durava 400 anos. Esse povo clamou a Deus. Deus, ele levanta um profeta, e através desse profeta, Deus arranca a nação de Israel da escravidão que já vivera há 400 anos no Egito, e os conduz a entrar na terra de Canaã. E para isso, irmãos, Deus faz obras maravilhosas, derrama 10 pragas no Egito, destrói todos os inimigos, todos os egípcios no Mar Vermelho, vence inimigos no caminho pelo deserto. Deus vai fazendo obras que olhos jamais viram até os dias de hoje, e aquelas pessoas viram, irmãos, amém? E eles foram sendo conduzidos para entrar na terra de Canaã. E no início do capítulo 13 aí, Deus fala com Moisés dizendo: levanta 12 homens que vão entrar na terra e vão espiar a terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. E Moisés levanta esses 12. Esses 12 entram na terra, ficam 40 dias, irmãos, espiando a terra, olhando a terra, vendo o que havia na terra, irmãos. E eles, irmãos, ao regressarem, eles vão declarar aquilo que eles viram. E quando eles começam a declarar, irmãos, olha o que diz, versículo 31. Porém os homens que com eles subiram disseram, olha o que eles disseram: não poderemos subir contra aquele povo. Aquele povo eram os moradores na terra de Canaã, porque é mais forte do que nós. Eles já começam declarando isso, que o povo que habitava na terra que Deus tinha dado a eles era mais forte do que eles. Eles já começaram assim, amém? Quando nós vemos o problema, irmãos, mais forte do que nós já começamos a perder. Nós temos que entender uma coisa: para quem ainda não é de Deus, não é de Cristo, é totalmente entendível dizer: o problema, o inimigo, a situação é mais forte do que eu, porque realmente é. Mas se nós já estamos em Cristo, nós já estamos em Deus, irmãos, a palavra declara que maior é o que está em nós, e que tudo podemos naquele que nos fortalece, e sobre todas as coisas somos mais do que vencedores. Uma pessoa que realmente está em Cristo, ela olha para o problema e ela não vê o problema mais forte do que ela vê sim Deus na vida dela, que é maior do que o quê? Que o problema, amém? Continuando, irmãos, versículo 32, e infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Agora olha o que eles disseram: e éramos aos nossos olhos como que? Como gafanhotos, e assim também éramos ao que? Aos seus olhos. Olha que interessante, o povo de Deus, que Deus tirou do Egito com mão forte, que Deus abriu o Mar Vermelho para eles, que Deus sustentou durante meses, irmãos, todos os dias, dando pão pela manhã, enviando codornizes para que eles tivessem carne, tirando água da rocha, transformando seixos de água salgados em água doce, dando vitória a eles. Agora eles chegam
olham a terra que Deus prometeu e dizem assim: lá há homens de grande estatura, eles são gigantes, são mais fortes, eles devoram aqueles que vão lá, e nós somos aos nossos olhos como gafanhotos, como insetos. Aos nossos olhos somos como insetos diante deles, e assim somos aos olhos deles. Como é que eles viam a situação, irmãos? Sabe como que eles viam? O fracasso. Eles já eram fracassados. Eles nem entraram num combate contra o inimigo e já disseram que o inimigo ia derrotá-los. O que aconteceu com aquele povo, irmãos? Entrou na terra prometida? Não entrou. Ali eles decretaram o fracasso dele. Por quê? Por quê? Porque eles se basearam, irmãos, no que estavam vendo. Irmãos, o problema se levanta para todas as pessoas. Eu sei que tem algumas por aí que acham que em toda a face da terra ela é a única que tem problema. Não tem gente assim? Tem ou não tem? Tem. O problema vem para todos. Problema conjugal, financeiro, profissional, enfermidades, vem para todos, irmãos. Jesus foi bem claro: no mundo tereis o quê? Aflições, vem para todos. Só que nós temos que assumir o nosso lugar, a nossa posição. Nós temos que começar a olhar para as coisas a partir da ótica da palavra de Deus, e não baseado nas circunstâncias. Amém? Eu quero mostrar um outro texto para vocês, que está em 2 Samuel, capítulo 17. Segundo não, é primeiro, pessoal, eu anotei errado aqui. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Eu creio que todos aqui já ouviram falar daquela batalha que houve com o gigante Golias. Quem já ouviu falar? Israel e os filisteus entraram em guerra, e os filisteus tiveram uma ideia, né? Eles tinham o Golias como soldado deles. Eles tiveram uma ideia: para que nós não entremos numa guerra e todo mundo se mate uns aos outros, vamos fazer assim: nós escolhemos um soldado do nosso exército, vocês escolham um do exército de vocês, eles vão lutar, e aquele que vencer representa todo o seu exército, e a nação vencedora será senhor da nação perdedora. Eles acharam boa ideia. De repente, quem é que se apresenta? O Golias. Amém? Se apresenta o Golias, irmãos, e olha o que diz a palavra de Deus aqui, versículo 24. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente, e diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, e há de ser que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai. Amém? Irmãos, quando os soldados de Israel viram aquele filisteu vindo, irmãos, quando eles viram, a Bíblia diz que eles o quê? Fugiram. Eles olharam o gigante assim, o que eles fizeram, irmãos? Fugiram. Sabe o que eles disseram? Nós não podemos vencer. E isso que o rei tinha até feito uma promessa: o homem que enfrentar e vencer, eu vou dar a minha filha como esposa, ou seja, faria parte da família real, e eu vou isentar de impostos toda a sua família, nunca mais vão pagar impostos. Que bênção se acontecesse isso aqui no Brasil, né, gente? Olha, eu acho que se uma família não pagasse mais impostos, ficava rica, gente, de tanto imposto que a gente paga, né? Irmãos, olha que coisa boa, mas não tinha um que se levantava para enfrentar, nem o incentivo de casar com a filha do rei, ou de ter a isenção dos impostos, irmãos, motivava ninguém para lutar e batalhar. Mas diz o versículo 26,
Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Amém? O Davi ouvindo, vão dar a filha, vão isentar de impostos. O Davi pegou e, vem cá, o que vão fazer mesmo na vida de quem venceu o gigante? Amém? O Davi se interessou. E olha o que Davi lhe fala, irmãos, no mesmo versículo: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha a pergunta que Davi fala, olhe bem. Os soldados de Israel, quando viram o gigante, o que fizeram? Fugiram. Davi, quando ouve o que iriam fazer aquele homem que vencesse, ele se antena, ele pede e ele faz uma declaração: quem, pois, é este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Enquanto todo o exército de Israel, os valentes, os soldados, os guerreiros, estavam ali com medo, Davi, que não era soldado, que não estava na guerra, que não era guerreiro, ele ouve a situação e ele traz a situação do natural para o espiritual. Por quê? Quando ele usa a expressão incircunciso, a circuncisão era uma marca que todo homem do povo de Deus possuía no seu corpo, e aquilo identificava que aquela pessoa pertencia a quem? A Deus. Amém? Quando Davi diz: quem é este incircunciso? Davi está dizendo: este homem não tem a proteção de quem? De Deus. Então quem é ele? Amém? E aquele homem tinha um propósito, irmãos: matar Israel, trazer maldição sobre Israel. E Deus fez uma promessa ao povo de Deus lá para Abraão, dizendo: eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. No momento que aquele gigante se levantou contra o inimigo, como inimigo, irmãos, ali ele já estava decretando a derrota dele. Mas como Israel não estava ligado com quem? Com Deus, estava agindo no natural como qualquer outro ser humano, Israel estava com medo. Mas Davi, que era um homem que andava ligado com quem? Com Deus, que é aquele tipo de cristão que não só frequenta a igreja. Ele não está aqui só para fazer número, ele não vem passear na igreja, ele presta atenção, ele entende o que Deus está falando e ele assume o que Deus está falando. Davi disse: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército? Aí ele diz: do Deus vivo. Ele traz quem para a situação? Ele traz Deus. Enquanto o exército de Israel ia ser derrotado, irmãos, e a nação se tornar escrava, esse menino de cerca de 16 ou 17 anos, ele toma uma posição e diz: quem é este? Ele não é o quê? Não é nada. Quem é ele diante de quem? De Deus. Amém? E aí você conhece o restante da história. Ele pega uma pedra, coloca na sua funda, ele agita a sua funda, joga, e com uma pedra ele o que? Derruba aquele gigante. Eu costumo dizer assim, irmãos: aquele gigante tinha uma armadura, e além da armadura ele tinha um homem que ficava à frente dele com um escudo protegendo ele. Em todo aquele gigante só havia uma parte descoberta. O que? A testa. Davi, ele joga aquela pedra. Eu costumo dizer, não falando mal do Davi, irmãos, mas eu não creio que ele tivesse uma pontaria tão perfeita assim. Amém? Mas a pedra acerta exatamente no local onde poderia ferir aquele gigante. E segundo, a Bíblia diz que a pedra crava na testa do gigante. Só que a pedra não tinha pontas. A Bíblia diz que a pedra era lisa. Amém? Por uma pedra lisa cravar, ela tem que ter muita velocidade e força. Irmãos, Davi fez a parte dele. Qual foi a parte dele? Ele não olhou para o tamanho do gigante, ele não olhou para a situação. Diga graças a Deus. Ele foi lá em nome do Senhor dos Exércitos, na capacidade que Deus havia dado. Ele agita aquela pedra, e quando ele joga, Davi termina de fazer a parte dele, e aí entra quem?
entra Deus, e Deus dá direção àquela pedra e dá velocidade, dá força a qual que é? Derruba o gigante. Irmãos, nós temos que fazer a nossa parte diante da adversidade. Nós não temos que temer a situação, aquelas palavras de fracasso que as pessoas nos dizem, nos alertando, dizendo: ó, a coisa vai ficar feia, a coisa está ficando braba, olha, vai vir uma crise, você vai perder. Não, irmãos, temos que olhar para quem? Para Deus. Diga graças a Deus. Vamos continuar, irmãos. Vamos em 2º livro das Crônicas, capítulo 20. Pronto, irmãos. 2º livro das Crônicas, capítulo 20. Diz assim o versículo 1: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Josafá era um homem de Deus, um rei que andava com Deus, que servia a Deus e que respeitava a Deus. Irmãos, ninguém vencia Josafá. E de repente 3 nações se coligam, fazem uma aliança, e o objetivo deles era o quê? Unirem as forças deles para irem em batalha contra Judá. Judá era uma nação muito pequena. Só para você ter uma ideia, o menor estado do Brasil é Sergipe. Todo o território de Israel é do tamanho de Sergipe, pequeno. Israel havia sido dividido em 2 partes, amém? Ficando o reino do norte, que continuou se chamando Israel, e o reino do sul, que passou a se chamar Judá, amém? Você pega todo Israel e divide em 12 partes. Irmãos, o reino de Judá era 2 partes só. Era minúsculo, era muito pequeno, irmãos. E 3 nações se unem para fazer o que é? Guerra. Irmãos, era impossível. Era simplesmente impossível, irmãos. Mas olha a reação de Josafá diante da circunstância. Versículo 5: E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Ele foi para a casa de Deus, irmãos, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão teu amigo para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém,
Porém o que? Os nossos olhos estão o que? Postos em ti. Amém? Sabe o que Josafá ele fala? Ele mostra a situação do problema diante do ser humano comum. Só que ele mostra uma diferença para os outros. Os nossos olhos estão em quem? Estão no Senhor. Não estão em quem? No inimigo. Na situação. Diga graças a Deus. Irmãos, é interessante. Às vezes eu vejo algumas pessoas me procurando, pastor. Olha, tem um familiar meu que está com câncer, a coisa está feia, mas pastor, eu tenho certeza que Deus vai curar ele. A pessoa vem numa fé, irmãos, aí vem outros, ai pastor, faz 5 dias que eu estou com dor de cabeça, pastor, eu acho que eu estou com um tumor no cérebro. Enquanto nós vemos gente, irmãos, que está diante de um problema grave, dizendo, olha, é grave pastor, mas eu tenho certeza que Deus vai dar vitória. Nós vemos outros irmãos que estão com um probleminha desse tamanho e estão dizendo, já era, não dá mais. Josafá tinha diante dele um grande inimigo, irmãos, mas ele disse, os nossos olhos estão o quê? Estão no Senhor, não estão no problema. Nós estamos crendo no Senhor, amém? Diz o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde vem? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então a minha pergunta para você, irmãos, é essa: como que você está olhando para as coisas que estão se levantando contra você? Qual é a sua visão? Você está influenciando a situação com a sua fé, ou a situação está influenciando a sua fé? Estão entendendo? Nós vamos agora, irmãos, em Romanos capítulo 4, versículo 19. Antes de nós lermos, irmãos, deixa eu falar um pouquinho. O texto aqui fala de Abraão, pessoal. Deus promete dar um filho a Abraão quando Abraão estava com 99 anos de idade. Há algum problema de um homem de 99 anos ter filhos? Não, nem nos dias de hoje. Não há problema. O problema é que Deus daria um filho para Abraão, que estava com 99 anos, com a sua esposa, que tinha 89 anos. Há algum problema de uma mulher de 89 anos ter filhos? Agora olha o que diz o versículo 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado no quê? Na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o quê? Para o cumprir. Irmãos, 99 anos, a mulher com 89, você já imaginou? Vocês vão ter um filho. Imagine se fosse hoje a Sara fazendo pré-natal, ela ainda no postão, fazer o pré-natal, gente. Ela ia ficar faceira, a barriga de enrugadinha ia ficar esticadinha, né? Amém? Você já pensou ela chegando na farmácia? Eu queria aqueles testes de gravidez. É para sua neta? Não, é para mim mesmo. Todo mundo ia rir. Todo mundo ia dizer que ela estava o quê? Louca. Amém? Mas a Bíblia diz que Abraão não atentou para o amortecimento do seu corpo, nem para o amortecimento do ventre de Sara, e ele não enfraqueceu na fé, porque ele o que? Não atentou, por isso ele não enfraqueceu, e ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, porque estava certíssimo.
Havia uma convicção, uma certeza no coração de Abraão que Deus era poderoso para cumprir a promessa que ele havia feito. E nós temos que parar para pensar, irmãos, diante dos problemas que têm surgido para nós não temos aprendido as promessas de Deus? E eu pergunto, você tem se firmado nessas promessas, agarrado-se a elas, e não se deixado levar pelos problemas? Porque se você tem feito isso, irmãos, você vai ver a glória de Deus manifestada na sua vida, operando na sua vida e mudando aquela circunstância. Porque é assim, irmãos, andamos por fé e não pelo que vemos. Diga graças a Deus. Amém? Irmãos, Hebreus capítulo 11, encontraram? O versículo 13 diz assim, quem não achou, presta atenção na leitura que o pastor vai fazer. Diz assim o versículo 13: todos estes morreram como? Acharam aí, pessoal? Todos estes morreram como? Na fé. Aí diz assim, sem terem recebido o quê? Se a gente parar aqui, parece algo tão estranho. Eles estavam na fé e morreram sem receber as promessas. Aqui está falando, irmãos, do povo do Antigo Testamento. Havia muitas promessas a respeito da vinda do Messias e da obra que ele realizaria. E todos eles viveram na geração deles, na expectativa, irmãos, de verem o cumprimento dessas promessas. Mas o tempo passou e o Messias não veio. Mas só que um dia o Messias veio. Jesus, ele veio. E todas as promessas se cumpriram em quem? Em Jesus. Amém? E tudo aquilo que eles esperavam alcançar em Cristo se concretizou. E no momento que em Cristo se concretizou, irmãos, todas as pessoas que estavam vivas no tempo de Cristo e que nasceram depois que Cristo veio, até a nossa geração, todas estas pessoas hoje, irmãos, elas têm que terem a mesma atitude do povo do Antigo Testamento, que viveram pela fé, só que com uma diferença: eles não alcançaram, e nós o que? Nós alcançamos. Eles não alcançaram porque Cristo ainda não havia vindo. Nós alcançamos porque Cristo já veio. E se Ele já veio, e se você é uma pessoa que crê que Ele já veio, irmãos, essas promessas que estão descritas na palavra de Deus, elas estão à nossa disposição. E são muitas. Amém? Continuando. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Irmãos, eles não alcançaram com o motivo que eu disse, porque não estavam naquela época. Época essa que nós o que estamos vivendo. A Bíblia diz que eles creram, eles viram elas pela fé e eles o que? Abraçaram e creram até o fim, irmãos. Isso é exemplo para nós, porque o que eles não viram, nós podemos o que? Ver. Sabe por que muitos não estão vendo? Porque não estão abraçando essa fé. Tem que abraçar. Diga graças a Deus. Amém? Para terminar a mensagem, nós vamos ali em Mateus capítulo 11, no versículo 4, diz assim: e Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e o que é? E vedes. Amém? Por que isso? João batizou Jesus, irmãos. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que depois João foi preso, e lá na prisão ele teve um receio: será que esse é o Messias mesmo? E ele pega 2 discípulos dele e manda irem até Jesus para fazer a seguinte pergunta. Versículo 2:
E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Amém? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e o que? E vedes. O que eles viam? O que eles deveriam anunciar que eles estavam o quê? Vendo. As pessoas, 5, as pessoas estão morrendo cedo, estão doentes, estão na miséria e problemáticas. Era isso? Não. Irmãos, nós só devemos proclamar e anunciar aquilo que nós vemos Jesus fazendo. Amém? Seja aquilo que Ele já realizou, como aquilo que Ele vai o que é? Realizar. Porque com Deus nós podemos falar do que Ele fez e do que Ele fará, porque falamos pela fé. E Jesus diz assim, ó, no 5: os cegos vêm, e os coxos andam, e os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o que é? O Evangelho. Sabe o que você tem que começar a declarar? Aquilo que você tem visto Jesus o que é? Fazer. E aquilo que Ele tem falado aonde? Ao teu coração. Em vez de falar da enfermidade e da doença, comece a falar: pelas pisaduras de Jesus eu já fui o que é? Sarado. Diga graças a Deus. Em vez de você começar a falar para o amigo, para a tia, para o vizinho, para a mãe, para a cunhada: está faltando comida, está faltando dinheiro para pagar a conta, está faltando isso, está faltando aquilo. Comece a declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Comece a declarar: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das minhas necessidades. Diga graças a Deus. Comece a declarar pela fé. Em vez de declarar, irmãos, a situação complicada em que se encontra um familiar teu, que talvez está na rebeldia, está na revolta, comece a declarar o que a palavra de Deus diz. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e em seus mandamentos tem grande prazer, porque a sua descendência será poderosa na terra e a sua geração será o que? Abençoada. Os meus filhos, eles não são dominados pelas drogas, eles não são dominados pelo vício, não estão dominados pela promiscuidade, eles não estão dominados pela perversidade. Não, os meus filhos são abençoados, são herança do Senhor. Amém? Deus disse na sua palavra: porque derramarei do meu espírito sobre os teus filhos e a minha bênção sobre a tua descendência. Nós temos que começar a falar pela fé. Se você é uma pessoa que só fala o que vê, você vai continuar vivendo o que você fala. Comece a falar aquilo que a palavra de Deus declara, e você vai ver a bênção de Deus operando, porque andamos por fé e não pelo que vemos, e sem fé é impossível agradar a Deus, e Deus honra o que é? A fé. Diga graças a Deus. Talvez você veio aqui hoje olhando para a situação que você se encontra, olhando para a diversidade, comentando sobre isso. Talvez antes de começar o culto é o que você fazia com alguém sentado perto de você. Você vai pedir perdão a Deus, você vai cancelar as palavras de derrota que você vinha falando. Você, em vez de engrandecer o problema, você vai abater o problema e vai engrandecer quem? A Deus. E hoje você vai determinar
que esse mal que tem se levantado, ele caia por terra, e que Deus traga a bênção dele sobre a sua vida. Porque a promessa de Deus para aqueles que ouvem a sua voz e obedecem, é que o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à nossa terra, para abençoar toda a obra das nossas mãos. Emprestaremos a muitos, porém não tomaremos emprestado. Seremos cabeça e não cauda, estaremos por cima e não por baixo, porque ouvimos a voz do Senhor nosso Deus. Diga glória a Deus. Irmãos, prosperidade é um dom dele para a sua vida. Não queira menos do que isso, a não ser que você não creia. Mas aqui eu creio que há um povo que tem crido no poder e na capacidade de Deus e que vai prosperar para a glória dele. Quem crê, diga amém e aplauda Jesus. Olá, amigos, eu sou o pastor Anderson. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus Cristo. Quero fazer um convite todo especial a você, porque aqui na cidade de Pelotas, a Igreja Internacional da Graça de Deus está localizada na Avenida Bento Gonçalves, 4040, bem no centro da cidade. E nós temos cultos às segundas-feiras da prosperidade, quartas-feiras da família e sexta-feira da cura e libertação. Às 7 horas da manhã, 9, meio-dia, 15 e 19 horas e 30 minutos. E aos domingos, as reuniões dos Filhos de Deus, 7h30, 9h30, 15 e 18 horas. E você é meu convidado todo especial. Tenha certeza na sua vida. Deus quer abençoar você. Deus é o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação. E não importa a circunstância diversa que você ou seu familiar esteja passando, se você buscar, se você vier, Deus vai mudar a tua situação no nome de Jesus Cristo. Avenida Bento Gonçalves, 4040, no centro de Pelotas. Você é o meu convidado todo especial. Deus abençoe sua vida.